Hoje nós vamos refletir sobre o título ou tema Benevolência para com todos. E esse tema, ele está relacionado à caridade, porque um dos principais aspectos da caridade é essa benevolência para com todos, como vamos ver mais detalhadamente nessa nossa reflexão de hoje. Jesus, desde, desde há 2000 anos atrás, quando veio reencarnar aqui na Terra, ele deixou não só o seu exemplo, mas também por meio de seus discípulos, escritos preciosos para a humanidade, que vem mudando a humanidade desde então, vem alterando, influenciando em todos os aspectos da humanidade, na filosofia, na ciência, no conhecimento em geral, na ação, principalmente, na caridade. E vamos ver lá no Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, capítulo 25, versículos 34 a 36, uma uma parte que é conhecida por O Último Julgamento, em que vai Jesus contar sobre um momento em que as pessoas, como se fosse um julgamento, as pessoas iriam ser separadas. Umas seriam separadas para a direita, outras para a esquerda. E ele faz uma analogia como um pastor que separa os bodes das ovelhas, que separa os animais. E aqui, já já refletindo a ideia muito importante em termos de justiça, que é tratar o igual de forma igual e tratar o diferente de modo diferente, e na medida dessa diferença. Então ele vai dizer que um dia iri nós iríamos, digamos, é uma história para a gente perceber que existe a lei de ação e reação, que todos os nossos atos, eles vão trazer consequências. Então, Jesus nos diz o seguinte, nessa parábola, que um dia iria dizer o seguinte: vinde, digamos, o pastor, né, ou podemos aqui dizer Deus, iria dizer o seguinte, não em termos de Deus como uma pessoa, mas como a nossa própria consciência, como as leis da natureza, as leis divinas, vão nos levar a uma situação em que a gente vai se deparar com esses resultados que nós criamos. Então, consta o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Isso ele vai falar aqui que as pessoas que fizeram boas ações vão naturalmente pelas leis divinas ascender, vão subir, vão evoluir, vão ser mais felizes. Ele vai complementar o seguinte, que nós vamos ter direito, digamos assim, a esse reino que foi preparado para todos nós, porquanto ele diz o seguinte: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. E complementa dizendo o seguinte: achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Está destacada essa última frase, porque ela já demonstra que essas atitudes benevolentes, elas vão para além do aspecto material, de dar bens, de dar objetos, de dar alimentos. Está também relacionada a uma visita a um doente, uma visita ao preso, a outros aspectos que não só a questão material. Então esse é um dos ensinamentos que ficaram registrados no Evangelho de Mateus,
que vão dizer da importância da caridade, porque é a partir dessa caridade que nós vamos ascendendo, subindo nossa evolução, sendo mais felizes. Tem uma outra parábola também no Evangelho agora de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano, em que, após Jesus ser questionado por um doutor da lei, digamos um fariseu, um que é como se denominava um grupo de judeus, tinham vários grupos de judeus que seguiam diferentes linhas do judaísmo. Esse doutor da lei perguntou o seguinte: Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? E ele respondeu: amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus disse: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas ele perguntou, o fariseu: quem é o meu próximo? Então, Jesus nos trouxe a seguinte parábola do bom samaritano, dizendo o seguinte para o fariseu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, ia entre duas regiões, e caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Não parou, ele passou adiante. Em seguida, um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Ou seja, falou de um sacerdote, uma pessoa que tinha uma importância no judaísmo, falou de um levita, que é a designação de um outro grupo de judeus, e em seguida ele diz assim: e ambos os dois primeiros não pararam para ajudar, mas ele continuou, Jesus, dizendo o seguinte: mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, onde estava aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, a moeda da época, chamava-se denários, e deu ao hospedeiro, dizendo o seguinte: a pessoa que estava hospedando o, o doente, disse o seguinte: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então, essa foi uma outra lição que ficou registrada no Novo Testamento sobre a importância de fazer o bem, a importância da caridade. E aqui tem uma particularidade importante, interessante, que Jesus utilizou o samaritano como exemplo, porque o samaritano não era muito bem visto pelos fariseus, que foi justamente um fariseu que fez a pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, né, diante da sua evolução e capacidade de aproveitar ao máximo a palavra para ensinar as pessoas, ele colocou que um samaritano nessa história era o próximo. Porque depois que ele conta essa história, ele pergunta ao fariseu quem era o próximo daquele doente dentro dessa história. Quem era o próximo desse doente? Então, o fariseu reconheceu o que usou de misericórdia para com o doente. E essa história serve para nós adaptarmos para a nossa realidade. Se hoje nós não temos essa divisão do levita, do samaritano,
nós podemos ter, determinados preconceitos contra determinados grupos, seja étnico, seja com relação ao gênero, seja com relação à nacionalidade, seja com relação às condições sociais. E se nós colocarmos, eh, uma pessoa desse grupo no lugar desse samaritano nessa história, vai trazer reflexões pra gente, porque todos são os nossos próximos, todo aquele é capaz de fazer o bem, todo aquele é capaz de ser ajudado, todos são os nossos próximos. E o e a caridade, o bem, deve ser feito para com todos, sem nenhuma distinção. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na sua investigação, perguntou aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos responderam o seguinte: primeiro, benevolência para com todos, que é justamente o título da nossa reflexão. Então, qual o sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos. Benevolência, que é fazer o bem, que é auxiliar sempre as outras pessoas, que nós vamos refletir um pouco mais em seguida, benevolência. Mas não é simplesmente a benevolência, é para com todos, não é só para conosco, nem só para nossa família, nem só para os nossos amigos, é para com todos, com a máxima amplitude que a palavra todos pode ter. Mas os espíritos superiores, sabiamente, eles vão detalhar um pouco mais, porque quando a explicação é muito vaga, nós temos muitas vezes dificuldade de compreender bem e ainda mais dificuldade de executá-las. E é por isso mesmo que veio o espiritismo, como os espíritos respondem, no próprio Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 627, quando perguntado por que veio o espiritismo, porque os espíritos superiores, né, vieram trazer essas comunicações, se Jesus já trouxe, o seu exemplo e os seus registros do evangelho, veio ensinar já a lei do amor. Os espíritos explicam, porque Jesus trouxe por parábolas e muitos ainda não compreendem e muitos menos executam os ensinamentos de Jesus. Então veio os seus emissários para desenvolver e detalhar os ensinamentos de Jesus. Então os espíritos aqui, eles não ficam apenas em dizer benevolência para com todos. Que benevolência para com todos pode ser benevolência para uma pessoa que eu já gosto ou uma pessoa que eu não vejo defeitos nela. Eles dizem, eles complementam dizendo assim: indulgência para as imperfeições dos outros. Então, o verdadeiro sentido da caridade, da palavra caridade, também inclui indulgência para as imperfeições dos outros. Porque eu posso ser benevolente para uma pessoa muito virtuosa, mas se uma pessoa não é tão virtuosa assim, aí eu já não sou tão benevolente. E isso não é bom, porque o que os espíritos vêm nos dizer é que inclui dentro da caridade a indulgência, faz parte da caridade. Então, indulgência aqui tem o significado de benevolência também, bondade, benevolência, ou seja, benevolência para com todos e benevolência para com as imperfeições dos outros. E os espíritos não param por aqui, porque poderíamos ser benevolentes para com as pessoas que não têm defeitos, ser benevolentes também para as pessoas que
tem alguma imperfeição, assim como nós todos temos, mas poderíamos não ser indulgentes para com não sermos benevolentes para essas pessoas com imperfeições. Aí, os espíritos dizem: devemos ser benevolentes para com as imperfeições dos outros, mas poderíamos não ser benevolentes para as pessoas que nos ofendessem, porque tudo poderíamos, no nosso dia a dia, né, pensar consciente ou inconscientemente de que se a pessoa ela tem imperfeição, tudo bem, eu vou ser indulgente com ela, vou compreender, eu também tenho as minhas imperfeições, todos nós temos, estamos aqui para nos auxiliar. Mas se essa pessoa me ofender, aí já passaria o limite. Será que é assim? Não. Os espíritos dizem o seguinte: perdão das ofensas. O, o verdadeiro sentido da palavra caridade inclui também o perdão das ofensas. Então, eles vêm detalhar o sentido, a profundidade da palavra caridade. Benevolência para com todos, incluindo benevolência para as imperfeições dos outros, incluindo o perdão das ofensas que as pessoas tenham cometido contra nós. Então, para nós refletirmos uma proposta de reflexão, é que a benevolência é para com todos. E os Espíritos vêm dizer que inclui a indulgência. Benevolência para com todos inclui a indulgência. Não só sermos benevolentes com aqueles que nos são agradáveis, que compartilham das nossas ideias, compartilham dos nossos princípios, compartilham de determinadas ações. Até porque, mesmo que aquela pessoa realmente esteja equivocada em algum pensamento, ação, atitude, nós devemos ser benevolentes, porque nós também temos muitos equívocos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas falas, e estamos tendo a oportunidade sempre de evoluir pelo amor que a divindade nos dá e sempre nos deu. Então, dentro da benevolência tem a indulgência, e dentro também da benevolência vai ter o perdão. É apenas aqui um gráfico para auxiliar a fixação dessa ideia tão importante que é a caridade. Que, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. No mesmo sentido que Jesus falou quando ficou registrado no Evangelho o primeiro texto que eu referi, que é conhecido por o julgamento, que depois vai ser separada os bodes das ovelhas. A partir do que essa separação? Qual é o critério? A caridade. Mas poderíamos aqui nos questionar sobre qual é a abrangência dessa benevolência. O que é que significa essa benevolência? Já temos, digamos, uma noção de que a caridade inclui os aspectos materiais e também, como vemos aqui, inclui a indulgência e o perdão, que não são aspectos materiais. São aspectos mais psicológicos do espírito, do pensamento, ser compreensivo, perdoar. Mas podemos aqui consolidar um pouco mais essa ideia sobre o que seria benevolência, ou melhor, podemos aqui consolidar mais a ideia de que essa caridade, essa benevolência inclui muito mais do que aspectos materiais, nos lembrando de
uma teoria que foi desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow, que ele desenvolveu a ideia de que o ser humano, ele tem várias necessidades, e ele categorizou, fez uma categorização de 5. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas, por exemplo, nos alimentar, beber água. Nós temos as nossas necessidades de segurança, por exemplo, ter previsibilidade, ter um trabalho que vai nos dar garantia do sustento, do de estar em uma situação de poder receber a retribuição necessária para a nossa vida, para o nosso sustento. A segurança também física, estarmos em um ambiente seguro, sem ameaças. Temos as necessidades sociais, que é a necessidade de socializar, de estar com pessoas, de dialogar, de trocar experiências por meio da palavra, informações. Temos a necessidade de autoestima, sentir que somos estimados, seja pelos outros, seja por nós mesmos. E, por fim, a autorrealização, no sentido de nós alcançarmos o máximo do nosso potencial, que aqui, pensando sob a perspectiva espírita, seria essa direção rumo à perfeição do nosso espírito, que muito já evoluiu e muito ainda tem para evoluir, mas que vai sendo cada vez mais feliz na medida em que se direciona para esse rumo da perfeição, da autorrealização. Sobre um aspecto temporal mais curto, poderíamos dizer que essa autorrealização vai acontecer na medida que a gente consiga realizar o máximo possível o nosso plano reencarnatório, que todos nós temos. Antes de nós reencarnarmos, tem um plano que é feito, com auxílio naturalmente da espiritualidade superior, para que nós possamos alcançar o nosso potencial máximo evolutivo nesta nossa jornada atual, aqui encarnados no planeta Terra. Essa, essa, esses estudos de Maslow foi referido por Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias, ela diz, né, que a sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude, e não exclusivamente para as necessidades inferiores, as biológicas, que no caso aqui seriam as fisiológicas, conforme os estudos de Maslow, em muito boa, elaborada reflexão. Então, a caridade vai incluir nós auxiliarmos outra pessoa em todos esses aspectos, no aspecto fisiológico, no aspecto da segurança. Também deixei de referir em segurança, inclui, por exemplo, a moradia, a pessoa tem uma moradia, está relacionada à segurança, ter um local para dormir, para viver, para estar. Então, todos esses aspectos aqui incluem a caridade, o aspecto fisiológico, da segurança, o aspecto social, autoestima e da autorrealização. Em todos esses aspectos, nós podemos estar auxiliando os nossos irmãos em humanidade, que somos todos nós. Então, lembrando aqui alguns exemplos práticos de caridade, nós refletimos agora sobre um texto do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E nesse capítulo 20, denominado A Caridade Desconhecida, o espírito Neio Lúcio vai nos contar que na época de Jesus estava tendo uma conversação na casa de Pedro, o discípulo Pedro, e estavam falando sobre como seria possível expressar compaixão sem dinheiro, sem recursos monetários para fazer a caridade, fazer o bem. Então Jesus, ele contou a história
de um sincero devoto da lei, um sincero seguidor das leis divinas. E em determinada parte do texto, ele vai dizer o seguinte, que embora essa pessoa não tivesse nenhum recurso para distribuir, porque ele tinha uma família grandiosa e ganhava muito pouco, e realmente, em termos materiais, tinha muita dificuldade de fazer o quanto de caridade ele queria, ele percebeu que tinha muito a fazer em termos de auxílio. E o que é que ele começou a fazer numa situação em que ele não tinha recursos financeiros para ajudar? Primeiro, ele passou ele passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Então, um primeiro exemplo prático, todos nós podemos não precisamos ter recursos financeiros para extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que nos são sugeridos. Em seguida, essa personagem, quando estava em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se retraía-se cortês, de forma sempre cortês. E em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Então, o tempo todo, mesmo em situações desconfortáveis, por não estarmos desejando ouvir determinada assunto, determinado conteúdo da conversa, sempre podemos fazer essa caridade desconhecida que, como o título nos diz aqui, que é, por meio de toda a nossa inteligência, desenvolver formas de desviar, né, para um conteúdo mais agradável, para um conteúdo mais saudável. Se nos for dada a oportunidade de pronunciar uma palavra, que busquemos levantar aquela pessoa que está sendo, digamos, maldita, que está sendo caluniada, que estão a falar mal. E sempre de uma forma cortês, não há necessidade de um enfrentamento que vai trazer um desconforto, porque aí é a caridade, é a cortesia, é direcionar o outro para um melhor diálogo, para uma melhor reflexão de forma cortês, como um convite, não como uma imposição. E aqui também ele continua dizendo que a personagem fazia o seguinte: se alguém diante dele dava pasto à cólera, à raiva fácil, considerava essa ira ou essa raiva como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Quantas formas de caridade! Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Ele está dizendo aqui que esses insultos não afetavam ele, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. É uma caridade difícil. É, é dito em vários livros espíritas que a caridade moral, quer dizer, nos livros das obras básicas, que escritas por Allan Kardec, coordenadas escritas por Allan Kardec, eh, que é mais difícil a caridade moral, né. Estamos vendo aqui vários exemplos que são muito difíceis, muito desafiantes. Ou seja, diante de um insulto, nós não reagirmos e ainda prosseguir tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Não alterar o modo de tratar o nosso ofensor. Esse é o nosso exemplo que Jesus nos trouxe.
E continua: a calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Então, não difundirmos informações caluniosas. O que é que ele fazia aqui? Diante de calúnias, aquilo não, ele não repassava a calúnia, ele não repassava essa informação negativa, ele não passava essa informação que ofendia uma outra pessoa. E hoje em dia, com as facilidades da comunicação, por meio da internet, temos que nos vigiar muito com relação a isso, no sentido de não estarmos a partilhar informações negativas com relação a ofensas a qualquer tipo de pessoas, porque todos nós somos irmãos nessa jornada e devemos, diante de uma situação dessa, fazer a caridade de não continuar, não difundirmos, não espalharmos ofensas, mesmo que nós não tenhamos criado. Quando nós repassamos, estamos a ser responsáveis por todas aquelas pessoas que passam a receber de nós aquelas mensagens. Então, reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, esse personagem tentava desfazer as nuvens da incompreensão. Ele, sem alarde, an ele, sem alarde, buscava resolver essa incompreensão, essa situação, antes que assumisse uma feição tempestuosa, antes que alcançasse uma situação pior. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa, delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo às pessoas que andassem nas ruas. Então, aqui nós vimos vários exemplos da caridade desconhecida, a caridade que não é a material, que todos nós podemos fazer e podemos fazer muito, todos os dias, tentando, se nós pensarmos o que é que eu posso fazer para melhorar determinada relação, determinada situação. Pode ser uma palavra amiga, pode ser o silêncio. Em vez de responder com ofensa, nós conseguimos fazer o silêncio, já estamos a progredir, porque deixamos de ofender o outro, sermos gentis. Então, a caridade, essa benevolência para com todos, ela é contagiante, porque é a lei da natureza. Todos vão paulatinamente aprendendo essa lei da natureza. Assim como nos valorizamos, vamos cada vez valorizando o outro, tanto quanto nos valorizamos, que é outra pessoa, filho, filho de Deus, como nós somos. Temos aqui um exemplo de que, quando os primeiros discípulos de São Francisco visitaram o Japão, passaram a cuidar dos Hansenianos, também antigamente conhecido, hoje não é uma palavra utilizada e não se considera adequada, mas para que todos percebam, eh, as pessoas que tinham lepra, chamavam de lepra, e hoje em dia mais adequado chamar Hansenianos, que eram odiados e massacrados sem a menor piedade. Então, quando os discípulos de São Francisco chegaram lá, passaram a cuidar desses doentes que eram odiados e massacrados sem a menor piedade. Jovialmente, esses discípulos de São Francisco de Assis, eles prosseguiram, optando pelos irmãos vitimados pelo terrível mal. Defendia-os, limpava-os, até que os japoneses, cansados de matar esses doentes, perguntaram-lhes a esses discípulos de São Francisco de Assis qual a razão daquela estranha escolha.
Qual a razão de auxiliar esses doentes? Então eles responderam, os discípulos de São Francisco de Assis, porque eles são nossos irmãos, conforme nos ensinou Jesus Cristo. Então, somente então passaram a falar sobre o mestre e sua doutrina, a partir do interesse que surgiu dos japoneses. A partir Porque logo de início não perceberam. Passado um tempo, a caridade vai conquistando, porque é da lei da natureza. Eles chamou a atenção à situação, eles perguntaram por que faziam aquilo. Eles responderam, porque foi ensinado por Jesus Cristo. E a partir daí, tiveram abertura para poder começar a falar sobre os ensinamentos de Jesus. E desse modo conquistaram incontáveis filhos, incontáveis seguidores de Jesus no Japão, no Império do Sol Nascente. E eles nunca reprocharam, eles não chegaram no Japão para criticar, para julgar os costumes japoneses, eles chegaram para auxiliar. Então eles nunca reprocharam aqueles costumes, né, bárbaros, nem os seus executores. Eles prosseguiram, jovialmente prosseguiram no seu dever, na sua eleição de amor incondicional, como Jesus nos ensinou. É a melhor forma de transformação, transformação interior, transformação social. É nós, cada um de nós, buscarmos fazer essa benevolência para com todos. Um outro exemplo que temos é o exemplo muito interessante do livro Paulo Estevão, em que, quando Paulo se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, ele encontrou energias interiores até então imprevistas, por desconhecidas. Ele desconhecia determinadas energias interiores. E o interessante é que diz o seguinte: não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como um companheiro fiel. Estevão, como nos conta nesse livro, foi apedrejado e desencarnou por decorrência desse apedrejamento por causa da perseguição de Paulo. Então, o que está nos dizendo aqui esse trecho é que Estevão, após desencarnar, passou a auxiliar o próprio algoz. O próprio Paulo, que havia mandado apedrejar Estevão, passou a ser auxiliado por Estevão. É um forte exemplo do amor, da caridade, da benevolência para com todos, do perdão das ofensas. Não só perdoou, como passou a auxiliar constantemente. Mas o texto continua dizendo o seguinte: aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar, essas vozes que Paulo teve a oportunidade de receber na sua jornada, que muito contribuiu para a evolução do cristianismo aqui no planeta Terra, e que eram atribuídas diretamente ao Salvador, ou seja, Jesus. Ele pensava que era Jesus que estava ali auxiliando ali constantemente, provinha do generoso mártir do caminho, que era Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir do cristianismo. E Estevão, ele passou a ajudar Paulo espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. 30 anos, após ser apedrejado, passou a ajudar durante 30 anos Paulo na sua jornada em, em prol do cristianismo. Porque, como vemos na história, Paulo mudou de perseguidor para um grande difusor e defensor do cristianismo. Usou toda a sua energia que antes estava sendo utilizada para um caminho
do mal, para, a partir dessa mudança, direcionar para o caminho do bem e fazer todo o bem que ele poderia fazer, a partir daquele momento de expansão no sentido do amor e da caridade que Jesus nos ensinou. Então Jesus quis que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Então, é a partir do desses ensinamentos, desses exemplos, que podemos ver que a caridade, como vai nos dizer o Espírito de São Vicente de Paulo, para nós finalizarmos essa nossa reflexão de hoje, esse Espírito de São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 888A, vai dizer que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Ela está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Não é só o ato, é o modo como esse ato é praticado. Porque é sempre bondosa, é sempre benévola a caridade, é sempre muito mais valiosa para quem dá e para quem recebe quando é prestada com delicadeza. Se for feito o ato de caridade com altivez, pode ser que a necessidade até obrigue a pessoa a receber, a aceitar. Mas o seu coração pouco se comoverá. E é por meio dessa delicadeza que vai poder se comover o coração das pessoas e vai poder transmitir a caridade conforme Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas.